E, pessoal, vamos falar agora de Vale, né? Entender toda essa confusão, né, envolvendo ali a sucessão, teve também renúncia ali do conselheiro, vamos entender direitinho, e as ações também têm sofrido bastante. Por um acaso, eu acabei, né, de falar ali, quando a gente estava passando pelos mercados, que a ação acabou subindo, né, estava bastante no negativo, caiu bastante nesses dias, voltando para o patamar dos R$ 60, mas agora meio que na estabilidade, acabou virando para o positivo, mas sem grandes ganhos aqui. Mas vamos chamar então o Henrique Cavalcante para a gente entender todo este cenário de Vale, que afinal de contas, as duas gigantes brasileiras aí dando o que falar nesses últimos dias. Seja bem-vindo, Henrique, mais uma vez. Dobradinha aqui, hein? Dobradinha. Boa tarde, Paula. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui, como sempre. Maravilha. Vamos falar então um pouquinho da Vale, né? A gente viu aí, na verdade, de algum tempo para cá, né? Vamos dizer assim, mas essa conversa da sucessão do CEO, né? Do Bartolomeu ali, acabou virando bastante notícia. Estava prevista para acontecer ali em maio. Na sexta-feira, acabou saindo a decisão ali da Assembleia de que o mandato dele vai ficar até dezembro. Conta um pouquinho para a gente sobre esse cenário envolvendo mais essa sucessão mesmo, se essa decisão ali da Assembleia foi boa, foi ruim, né? O Bartolomeu ficando um pouquinho mais de tempo, de repente dá mais uma brecha ali para pressões políticas. Conta um pouquinho mais como é que, se essa decisão mesmo foi boa, foi ruim, quais são qual a sua avaliação, na verdade? Claro, vamos lá. Eh, eu acho que antes de tudo, eu acho que a decisão, né, ela não muda o cenário que a gente já tinha antes para Vale, que é de muita incerteza sobre o futuro da companhia, em termos de quem vai ser o presidente, né, e também sobre pressão política. Eu digo isso porque o contrato do Bartolomeu, e aqui meu discurso não é sobre o Bartolomeu, mas sobre a decisão de estender o contrato dele, né? Eu até acho que ele fez um trabalho excelente como CEO da Vale nos últimos anos. Mas o conselho ele tinha a opção de renovar o contrato do Bartolomeu até 2025, mas ele optou por estendê-lo somente até 2024. Então, na minha visão, foi mais uma manobra ali, para tentar ganhar tempo para conduzir, o processo de sucessão, talvez com mais calma. Mas qual o revés disso, né? Ah, as pressões políticas devem continuar, né? Ah, pode-se dizer, até tem alguma discussão no mercado, de que essa extensão do contrato foi até para tentar fazer uma boa vizinhança ali com o governo, nem muito aqui, nem muito para mim, nem muito para você, né. Hum. Ah, apesar da Vale ela ser uma empresa privatizada, uma corporation, é muito importante que ela tenha um bom relacionamento com o governo, né. Isso porque ela conduz, né, opera suas minas baseados no regime de licença. Quem cede essas licenças para a Vale operar as suas minas de minério é o próprio governo. A gente até viu, no último mês, né, 2 minas da Vale tiveram sua licença suspensa, ah, por motivos não muito, com muito Ficou muito fundamento, claro ali, né? Sem muito eh, va fundamento. vamos colocar assim, né. Então surgem essas discussões no mercado, né. Claro que não dá para cravar que de fato está tendo interferência política ou não, mas dá um ruído, um sinal negativo, né. E eu acho que a decisão de estender o contrato Deu uma do travadinha. Bartolomeu só está adiando o horizonte de 1 ano. Não fica pensando só em como vai ser 2024, que é até onde vai o contrato do Bartolomeu, né. Ele precisa de uma visibilidade maior para a companhia. Então, a gente não sabe ainda quem vai ser o CEO em 2025. Essa pressão do governo, né, até o presidente já veio publicamente dizer que as companhias, né, a Vale deveria, agir de acordo com os planos do governo para o país, né. É uma declaração muito dura para os acionistas, que na verdade a Vale deve responder para os seus acionistas, né. Agir de acordo com pensando na geração de valor, para os seus acionistas e não de acordo com o plano de governo, né.
Então, na minha visão, a incerteza permanece ainda, não é nada relacionado ao Bartolomeu, mas Uhum. de que essa decisão, na verdade, não trouxe visibilidade adicional nenhuma, né, continua, com uma incerteza grande aí no curto, médio prazo para a companhia. Acabou não resolvendo, né, na verdade, teria a gente esperava ali uma resolução, no fim acabou só estendendo. E quais são as consequências, vamos dizer assim, para a própria empresa? O que você pode falar aí dessa, vamos dizer assim, dessa continuidade desse cenário de incerteza? Olha, eu acho que assim, claro que tem outras pessoas na companhia, né, outros diretores, executivos que também tomam decisões, né, de planejamento estratégico, mas você não ter ali, quem que vai tocar a agenda da companhia de 2025 para frente, claro que atrapalha de certa forma os planos, né. O Bartolomeu ele só vai ficar aí até o final de 2024, então, a partir de 2025 a gente vai entrar um presidente que a gente não sabe quem é ainda, né, pra onde que ele vai guiar a companhia, enfim, eu acho que traz incerteza sobre os resultados, da companhia, sobre a estratégia da companhia para o médio prazo. Esse presidente que, se eu não me engano, vai ter um mandato de, se eu não me engano, de 3 meses e que aí pode ser renovado, né. Ah, então traz um pouco dessa incerteza em relação, à estratégia também, né. E aí até entrando um pouco, acho que você deveria entrar nessa pauta logo em seguida, mas falando de resultado, né, aí tirando um pouco a figura do presidente e toda essa discussão de sucessão, na minha visão, acho que a Vale ela tá um pouco pressionada operacionalmente também, né. Quando a gente olha na curva hoje do minério de ferro, nos preços futuros, a gente ainda vê, uma pressão baixista, né, pelo menos mais uns 10% de queda aí precificado na curva. Isso porque a demanda global por minério de ferro, ela tá muito mais fraca do que foi, nos últimos trimestres, né, no último ano. Ah, sempre fala que Vale, ela tem uma performance muito atrelada à China, e a China ela dita muito, o preço do minério de ferro, né. Então, com a China, com essa dificuldade de crescimento que ela apresenta hoje, ah, o governo vem tentando colocar algum estímulo ali na economia, mas a gente tem visto que, não vem sendo o suficiente para ela recuperar aquele crescimento mais forte. Até saiu um dado, né, em relação à demanda chinesa por aço. Foi foi essa semana que saiu ou no final da semana passada, foi no dia que o minério caiu 5% em um dia, né. Foi um dado muito fraco de demanda, demonstrando realmente que, ah, não tem a pujança necessária para trazer o preço de minério ou para um patamar um pouco maior ou para segurar essa queda que hoje, inclusive, pelo menos até onde eu estava vendo algum tempo atrás, estava caindo também, né. Então tem essa pressão, e a Vale, por ser uma empresa de commodities, ela anda muito com o ciclo do minério, né. Então, eu acho que falta trigger, né, pra Vale, falta aquele gatilho, muita incerteza em relação à presidência da companhia, pressão política. Tem a questão também, dos provisionamentos que ela fez no balanço dela, no último trimestre relacionado ao desastre em Mariana, que ainda está em julgamento. Isso ainda falta visibilidade, pode afetar mais os resultados. E essa questão mais macro do minério e China também. Então acho que não, a gente tem uma posição neutra hoje aqui na casa, justamente porque a gente não consegue ver ainda ventos, positivos mais claros para manter uma posição comprada em Vale hoje. Tá joia, então mudou na verdade, né, um tempo atrás a gente falou aqui, Vale era uma recomendação de compra, hoje, então com todas Uhum. essas incertezas, vamos dizer, o minério como você falou ali, né, realmente ele vem caindo, a gente viu uma boa alta ali, né, no comecinho do ano, chegando ali até 140, próximo ali, né, $140, mas já está mais próximo dos $110, então vem caindo Uhum. cada dia mais, né, nesses últimos dias principalmente. É. Então, na verdade, então a recomendação neutra, quem tem fica, quem não tem também Uhum. não é a hora de comprar agora devido porque pode ter então uma mais realização então no papel devido a essas
incertezas envolvendo o Vale? Eu acho que é exatamente nessa linha, Paula. Até quando a gente tinha, da última vez que eu vim aqui no Giro falar sobre Vale, tinha uma cabeça de compra ainda, só que já era uma tese que estava passando por revisão. Eu acho que uma compra era mais sustentada também pelo carrego positivo da ação, ela paga bons dividendos, tem um retorno para o acionista que não está só relacionado à variação da ação, né, que ainda é positivo. Só que eu acho que agora o horizonte ficou ainda mais, a visibilidade ficou ainda mais difícil para a Vale, apesar é neutra por isso, né? Quem tem, eu acho que não é o momento de fazer nada, eu acho que tem uma simetria boa para o papel, mas que pode continuar e até cair mais nesse patamar por algum tempo ainda, enquanto a gente não tiver uma visibilidade mais positiva sobre esses fatores que eu citei. Perfeito. E como o mercado é dinâmico e as coisas mudam rapidamente, né? Então tá aqui a importância da gente falar todo dia aqui, realmente trazendo todas as notícias, porque faz toda a diferença e, claro, vocês estão de olho aí sempre nas companhias. Agora, para a gente já ir meio que chegando para o final aqui, Henrique, queria puxar a última notícia, na verdade, que acabou também impactando bastante a companhia, as ações, né, os papéis, que foi a renúncia do conselheiro José Luciano Duarte Penido, que, na verdade, ele fez duras críticas, né? Ali, tanto a pressão política, até falou dos outros conselheiros, não até ligados ao governo, mas que ali o pessoal está meio que pensando em benefício próprio, né? Isso aí acaba prejudicando ainda mais, acaba impactando ali, de certa forma, na governança da empresa, pode trazer algum impacto a mais para a companhia ou é ali algum impacto mais de curto prazo? Olha, eu acho que se a gente for pegar os últimos anos, né, a Vale ela é uma corporation. O que é uma corporation? Uma empresa que não tem um controle definido. Não é esse acionista ou aquele ou o governo que também indiretamente acionista da companhia, ninguém manda individualmente na companhia. Ela tem um controle, né, o poder de voto diluído entre um número ali de acionistas, né, um poder pulverizado. E durante muito tempo a Vale ela teve uma governança que se mostrou sustentável, né, dentro desse modelo. Ah, Durante a governança até do Bartolomeu entregou bons resultados, muitos dividendos e retorno para o acionista. Só que esses episódios recentes de pressão política mais forte, agora logo em sequência, né, foi logo na sequência da extensão do contrato do Bartolomeu e não a renovação, né, para 2025, logo na sequência saiu essa carta de renúncia de um dos conselheiros independentes, da Vale. Na minha visão, é um golpe duro à governança, né, eu acho que ele, foi bastante duro em criticar, o caminho em que a governança da Vale está tomando, né. Claro que pode ter as pessoas têm os seus vieses e as suas avaliações individuais, né, aquilo é uma avaliação individual dele, mas, assim, olhando de fora, é uma pessoa que estava dentro do conselho e emitir uma opinião, de que na verdade a companhia o conselho, né, os acionistas da companhia estavam olhando para interesses próprios e não priorizando o acionista como vem sendo feito nos últimos anos, na minha visão, é um golpe duro à governança e, de fato, acaba afetando ainda mais a visibilidade, como esse ponto que eu tenho trazido aqui, sobre o que esperar para a companhia para os próximos anos, né? Além do macro, de China, de preço de minério, que é difícil pra caramba fazer essa previsão, né? A governança também acaba ficando um pouco cinza ali, vamos dizer. Perfeito. Então ficaremos de olho em tudo que acontece aqui para ir acompanhando, mas só repetindo aqui, recomendação neutra, então, do Henrique para o papel de Vale, né? Vale 3, então. Obrigada mais uma vez pela participação, Henrique, nessa dobradinha aqui no Giro. Boa semana aí para você. Eu que agradeço, Paulo. Uma ótima semana. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima.